Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomef by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nessa aula de hoje nós iremos tratar do assunto de fração, em especial nós iremos tratar da transformação de uma fração em números decimais. Este é o tema que nós vamos estar estudando ao longo desta aula de hoje. Gostaria de fazer um convite antes de darmos início à nossa aula, um convite a você, se você ainda não foi inscrito no canal, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like aí se você gostar dessa aula de hoje e ajude a compartilhar as aulas aqui do canal. Vou deixar a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então segue comigo aí e não... Então já estamos de volta aí na nossa aula de hoje sobre este tema que está aparecendo para você, que é o tema de transformação de fração em um número decimal. Trouxe aí, o resumo de nossa aula. Nessa aula nós estudaremos a transformação de uma fração em número decimal e nós veremos também uma aplicação deste conceito conforme vocês vão estar percebendo aí no final desta aula. Então vamos lá. Transformação de uma fração em número decimal. Nas aulas anteriores aqui do canal, nós vimos que uma fração, na verdade, é uma forma simplificada para representar a divisão entre dois números. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Normalmente a gente inicia a fração por meio de um desenho, mas logo em seguida a gente percebe que, na verdade, essa fração, ela na verdade simboliza uma divisão, né? E que a parte de cima, que é o numerador, é a quantidade que a gente pegou nessa divisão, e a parte de baixo é a quantidade que a gente dividiu, na verdade, todo inteiro, E essa parte de baixo a gente viu que tem um nome aí que é o denominador, A parte de baixo da fração é o nosso denominador. De forma geral, a fração é uma divisão de um inteiro em partes aí todas iguais e a gente pega uma quantidade dessas partes aí, Então, neste sentido, no sentido de considerar a fração como uma divisão, nesta aula nós veremos uma outra forma de se representar o valor de uma fração, que a gente pode representar por meio da própria fração, que é por meio do que a gente chama de número decimal. Você já estudou número decimal aí, nas séries anteriores, mas em especial nessa aula nós não vamos falar do que é um número decimal, mas nós vamos estar aprendendo a transformar uma fração em número decimal, conforme nós veremos. Então, segue aí. Então, para transformar uma fração em um número decimal, nós devemos apenas dividir o numerador pelo denominador da respectiva fração. Eu vou mostrar para vocês, conforme os exemplos, que eu acho que os exemplos vão ficar bem claros isso para vocês, tá? Então, observe o que eu vou fazer. Eu quero mostrar que 1/5 é igual a 0,2. Para mostrar que é o equivalente aqui, eu vou efetuar a divisão. Então, eu vou pegar 1 e vou dividir esse 1 por 5. Dividir 1 por 5, a gente sabe que dividir 1 por 5 é impossível. Por quê? Porque o 5 não cabe dentro do 1. Então, o que a gente faz normalmente? A gente coloca um 0, porque não cabe, e faz 0 vezes 5 e resulta aí em 0. A gente obtém aí 1 como a subtração de 1 aí, menos 0. No entanto, 1 a gente tinha acabado de ver que não dá para dividir por 5. Então, o que eu faço? Eu vou quebrar esse 1 em décimos. Quebrar, na verdade, é dividir aí em pedacinhos. Então, eu vou dividir isso em 10 pedacinhos, tá? Peguei aquele 1, dividi em 10. E eu vou ter agora, a partir de agora que eu quebrei pedacinhos, eu vou ter apenas pedacinhos. Então, só vai aparecer aí a vírgula aí, devido a esses pedacinhos que são os décimos. Então, eu vou dividir 10 por 5. Ao dividir 10 por 5, dividindo 10 por 5, a gente resulta com o quociente 2. 2 vezes 5 dá 10. E o que eu tenho aqui? Eu tenho que o resultado aí deu 0. Então, acabou a minha operação. Então, o que eu percebi aqui? Eu percebi que, de fato, a fração 1/5, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5, de fato é igual a 0,2 aí, conforme apareceu aí, no quociente dessa divisão. Vou mostrar outro exemplo agora para vocês.
Vamos pensar agora nesse exemplo aqui, ó, 5 oitavos. Eu quero mostrar que 5 oitavos equivale a 0,625 ou 625 aí, milésimos. Então vamos ver como que a gente vai proceder neste caso. Ó. Vou reescrever lá aquela fração, só que agora de forma de divisão. 5 dividido por 8, né? 5 oitavos é a mesma coisa que 5 dividido por 8. E vou fazer a pergunta novamente. O 8 cabe dentro do 5? É óbvio que não, né? Como o 8 não cabe dentro do 5, então eu coloco aqui 0. 0 vezes 8 dá 0. Fazendo 5 menos 0, eu chego aí que a subtração tem aí como resultado dessa diferença como 5. Eu tinha acabado de ver que não dava para dividir 5 por 8. Então agora eu vou quebrar em décimos, né? Quebrando em pedacinhos. Então eu tenho 5 que equivale a 50 décimos. Dividindo agora 50 décimos por 8, agora vai dar décimos. Por isso que eu tenho que colocar a vírgula aí. Ó. A vírgula aparece por causa disso. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 50? Aí é importante que você saiba a tabuada, né? Tabuada lá do 8, a gente sabe que 6 vezes 8 resulta em 48. Então, 50 dividido por 8 é igual a 6. 6 vezes 8, 48, que apareceu aí. Efetuando essa subtração, a gente chega aí que a diferença é 2. 50 menos 48 é 2. Faço novamente, acrescento mais um zero. Agora, esse zero equivale aos centésimos, né? Faço divisão de novo. 20 dividido por 8, a gente sabe aí que é 2, né? 20 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 é igual a 16. Fazendo essa subtração, eu chego aí que o resultado é 4. Acrescento novamente, agora um outro zero, que agora o zero dos milésimos, né? Então eu tenho 40 milésimos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora 40 e vou dividir por 8. 40 dividido por 8, a gente sabe que é quanto? 5, né? 5 vezes 8 é igual a 40. Chegou no resto zero. Esse resultado do quociente aqui que apareceu é o que a gente chama aí de quociente ou número decimal referente à fração aí 5 oitavos, que é essa fração aqui, ó. Então, como que eu fiz? Peguei 5 dividido por 8 e cheguei neste número, que é o número decimal. Agora, por fim, eu vou mostrar o último exemplo, que é referente a este exemplo 2/3. Eu quero mostrar que ele equivale a este número. Aí eu vou até comentar já este número, né? Este número aqui, pessoal, essas reticências, esses números aí, que estão aparecendo essa reticência, esses pontinhos, ele na verdade significa aí que é infinito esses 6 aí, tá? Este número em questão aí que apareceu, tá? A gente classifica ele, na verdade, esse número decimal, como uma dízima, tá? O nome desse número aí é dízima periódica, tá? Não é o assunto que eu pretendo tratar nessa aula aqui, porque eu até já tratei desse assunto numa aula aqui do canal. Eu vou estar deixando aí na tela finais aí para quem tem interesse de saber sobre dízimas periódicas. Mas esses números aí, eles aparecem quando a gente divide aí o 2 pelo 3. E eu vou mostrar isso para você aí, tá? Então, observa aqui no cantinho, tá? Vou subir a tela um pouquinho. Observa aqui, ó. Eu vou dividir 2 por 3 agora, tá? Se eu fazer de preto, eu acho que vai ficar melhor aqui, vai ficar um pouco mais padrão. Eu vou dividir 2 por 3. Dividir 2 por 3, a gente sabe que o 3 não cabe dentro do 2, então resulta aí que o quociente dá 0. 0 vezes 3, a gente sabe que dá 0 aí. Como eu fiz e não tinha dado para dividir, o que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar em pedacinhos, conforme a gente fez, né? Eu vou colocar aqui um 0, então eu estou quebrando esse 2 em 20 décimos, né? Então, eu colocar esse 0 e quebrar em décimos. Visto que agora eu quebrei, então agora eu só vou ter pedacinhos. Então, eu coloco aquela vírgula lá para separar a parte inteira da parte aí decimal. 20 dividido por 3, a gente sabe que o resultado dá 6. Porque 6 vezes 3 dá 18. Resta aí, neste caso, o quê? Resta aí 2 décimos de novo. E eu vou fazer novamente. Eu vou colocar um 0, que agora é o 0 dos centésimos. Vou dividir 20 por 3 e eu sei também que vai resultar em 6 de novo. 6 vezes 3 igual a 18. Você já percebeu, né, que de agora para frente, qualquer número, toda vez que eu coloco um 0 aqui, sempre vai aparecer um 6,
aqui no quociente. Então, o que significa? Sempre vai aparecer 6 aqui, significa que isso daqui vai ser infinito, que é o que eu acabei de falar, que é essa ideia de dízima. Mas qual que é o resultado de 2 sobre 3? É essa dízima aqui, que é o número 0,6666 infinitamente aí. Tá? Então, toda vez que você tiver que transformar uma fração em número decimal, você vai efetuar a divisão. Vamos ver agora um exemplo aí, um exercício resolvido, utilizando essa ideia aí. Observe o que nós vamos fazer aqui. Ó. Eu tenho que, nesse exercício, ordenar essas frações em ordem crescente. Ou seja, eu vou colocar essas frações em ordem, né, do menor para o maior. Como está em forma de fração, é difícil eu saber quem que é a fração maior, quem que é a fração menor. Para facilitar essa ideia aí, é ideal a gente escrever um número em forma decimal. Quando a gente escreve em forma decimal, a gente consegue ordenar de forma melhor uma fração. Então, vamos começar aqui. Ó. Primeira fração que nós vamos fazer é essa fração 3/5. Eu vou dividir 3 por 5. Dividir 3 por 5 não dá, né? A gente sabe que não dá, então o que eu faço? Eu coloco aqui no quociente, né, o 0, porque 3 por 5 não dá para dividir. 0 vezes 5 eu sei que é 0, então 3 menos 0 eu sei que é 3. Como não tinha dado para dividir, o que eu vou fazer? Agora eu vou quebrar em pedaços. Quebrando em pedaços vai dar pedaço, coloca a vírgula. 30 dividido por 5, a gente sabe que é 6. 6 vezes 5, a gente sabe que é 30. Ou seja, a gente terminou essa nossa conta. O que eu cheguei? Eu cheguei que a fração 3/5 equivale a 0,6. Então, eu vou guardar esse resultado aqui para depois comparar. Quem que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a fração lá em questão, que é essa fração 7 meios, tá? 7 meios, eu vou dividir agora 7 por 2. Então, fazendo lá, 7 dividido por 2, né? A gente sabe que dividir 7 por 2 dá para dividir, né? Então, eu vou fazer, ó, 7 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 2 eu sei que é 6, resto 1. Só que agora não dá para dividir 1 por 2. Então, o que eu faço? Como não dá, eu vou quebrar em pedacinhos. Quebrei em 10 pedacinhos. Quando eu quebrei em 10 pedacinhos, eu vou ter agora pedacinhos. Né? Então, agora eu vou efetuar a divisão de novo. 10 dividido por 2, eu sei que é 5. E 5 vezes 2, eu sei que é 10. Resto 0. Logo, acabou essa conta aqui. Tá? Quando chega no resto 0, é porque acabou a conta. Então, o que eu tenho? Eu tenho que esta fração 7 meios equivale aí, né? Vou puxar certinho aqui, ó. Equivale, né, a 3 meios aí. Nós vamos guardar também esse resultado aqui para a gente avaliar daqui a pouco. Vamos fazer agora a fração 8/25, para a gente organizar. A fração 8/25, vou fazer aqui embaixo. 8 vou dividir por 25. A gente sabe que 8 não dá para dividir por 25, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 0 aqui, porque não dá. 0 vezes 25 é igual a 0. Abaixo 8. Como não deu para dividir, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse 8 em décimos, então eu vou ter 80 décimos, e o resultado de 80 décimos por 25, eu sei que vai dar décimos, então eu vou colocar lá a vírgula. 80 dividido por 25, a gente sabe que dá 3, porque 3 vezes 25 é igual a 75. Resto aí, no caso, 5, né? Porque 80 menos 75, resto 5 aí. O que eu faço? 5 não dá para dividir por 25. Quebro novamente em pedacinhos. Agora um pedacinho dos centésimos, então eu tenho 50 centésimos. Vou dividir 50 por 25. Ao dividir 50 por 25, eu sei aí que é 2, né? Porque 2 vezes 25 é igual a 50. Resto 0, como o resto é 0, chegou no fim da minha conta ali. Então, eu cheguei aí que, na verdade, a fração 8/25 equivale a 0,32. Tá? Vou guardar esse resultado também. E, por fim, a última conta que eu vou fazer agora, vou fazer de azul novamente, é a conta aí de 6 por 5. Então, eu vou dividir 6 por 5. Vou puxar a setinha aqui de novo. Ó. 6 e vou dividir por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Resto aí, no caso, 1.
1 não dá para dividir por 5, conforme vocês estão vendo aí. Então, o que eu faço? Eu vou quebrar em pedacinhos novamente, em 10 pedacinhos, né? E vou dividir 10 dividido por 5, a gente sabe aí, né, que agora vai dar pedacinhos, 10 dividido por 5 a gente sabe que é 2, né? E 2 vezes 5 a gente sabe que dá 10 aí, resto 0. Logo, a divisão de 6 por 5 a gente chegou em 1,2. Então agora, o que eu vou fazer? Olha só o que eu tenho. Eu tenho lá que aquela primeira fração me deu 0,6, a segunda fração me deu 3,5, a terceira fração, que é o 8,25, me deu 0,32 e a quarta fração me deu 1,2. Eu tenho que escrever esses números aqui agora em ordem crescente. Então eu vou pensar aqui quem que é o menor primeiro, depois quem que é o segundo, o maior, e o terceiro, e assim sucessivamente. Se eu pensar aqui, ó, quem que é o menor, então observe o seguinte, ó, eu vou igualar a quantidade de casas decimais em todos eles. Eu vou colocar um 0 aqui, outro 0 aqui e outro 0 aqui, tá? Então todos agora estão com 2 casas decimais aí, após a vírgula, né? Por que eu fiz isso? Para facilitar a minha organização. Pensando agora em dinheiro, por exemplo, qual que é o menor aqui valor se fosse dinheiro? Seria este, né? Ou seja, 0,32 seria o menor. Só que o 0,32 era a fração 8,25. Então, a menor fração aí para a gente colocar vai ser a fração 8,25. Essa vai ser a fração menor. E agora a gente vai ver quem que vai vir depois dessa. Então, essa é menor do que a próxima. A gente vai ver aqui, ó. Observando agora, quem que é o maior número depois desse daqui? O maior número depois de 0,32 seria 0,60. Pensa em dinheiro, seria 60 centavos. Só que 0,60 nós vimos que foi a fração 3/5, ou seja, a fração 3/5 é o que vai vir aqui, né, que é a segunda maior fração. E agora eu vou observar agora quem que é a próxima da lista. Eu tenho 13,50 e 1,20. 1,20 é menor do que 3,50, então ele vai ser o próximo da lista. Só que a gente percebe que 1,20 resultou da divisão de 6 por 5. Ou seja, a próxima fração na lista vai ser a fração 6/5 aí. E por fim, né, a única que sobrou aí seria a fração aí referente a 3,5. 3,5 nós vimos que é a fração 7/2, ou seja, esta é a próxima fração. Então, em ordem crescente, as frações em ordem crescente vai ser essa daqui, ó. Esta é a ordem crescente aí das frações, né? Em ordem crescente, a gente tem que escrever aí nessa sequência aí. 8,25, depois 3/5, depois 6/5 e por fim 7/2, que é essa fração aí por último aí que apareceu para vocês, tá? Então, muito obrigado, pessoal. A aula de hoje foi assim, foi bem rápida, né? Mas tinha esses assuntos aí que a gente tinha que tratar, assuntos de divisões. Qualquer dúvida vocês podem estar enviando aí na seção de comentários logo abaixo de cada um dos vídeos aí do canal. Se tiver qualquer dúvida sobre alguns conceitos aí, vocês podem estar sugerindo também para que eu possa estar gravando aula para vocês aí. Agradeço muitíssimo, faço o convite novamente. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, ajude a compartilhar os links do canal e o canal Ethnomath by Diego Corte. Desejo a vocês um bom estudo e até a próxima aula. Um grande abraço, até mais.